Olá a todos novamente. Meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos, sou professor aqui da Faculdade de Medicina de Petrópolis e dando continuidade ao nosso curso de anatomia, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre as vias descendentes. Na nossa aula passada a gente falou sobre vias ascendentes e hoje nosso objetivo aqui é estar terminando as vias, falando sobre as vias descendentes, né? Quais são os objetivos educacionais do nosso encontro de hoje? Nós vamos ter que, no final da nossa atividade, a gente vai ter que diferenciar as vias ascendentes das vias descendentes no sistema nervoso. Compreender a informação que é transmitida pelas vias descendentes, não é difícil isso, né? Localizar no sistema nervoso central a origem das vias motoras voluntárias, compreender a divisão das principais vias motoras piramidais, compreender também o trajeto das vias motoras piramidais, isso aqui é importantíssimo, e o local de sinapse nervosa e também o local do cruzamento dessas vias. Nomear as principais vias extrapiramidais, compreender a divisão funcional e anatômica do sistema nervoso autônomo e também compreender anatomicamente as lesões das vias descendentes. Esse aqui é um assunto muito importante, principalmente na semiologia, durante a avaliação física do paciente com algum transtorno neurológico. É importantíssimo, né, que a gente identifique e topografe a lesão, onde é que é a lesão, se é uma lesão central, uma lesão mais na periferia, e sabendo disso, sabendo desse substrato anatômico, vai ficar muito mais fácil quando for examinar o paciente à beira do leito, ou então no ambulatório, vai ficar muito mais fácil da gente interpretar os achados físicos e entender basicamente qual que seria a origem daquela lesão, daquela manifestação clínica. Bom, hoje nós vamos falar sobre as vias eferentes. As vias eferentes, elas saem do sistema nervoso central e elas vão chegar até a musculatura estriado-esquelética, basicamente, né? Então nós temos fibras somatomotoras que vão sair da parte central e essas fibras vão chegar até a musculatura estriado-esquelética. Se essa fibra chega até a musculatura estriado-esquelética, em princípio fica muito mais fácil. A gente vai entender que a função, né, dessas fibras somatomotoras seria realizar a contração muscular. Contração muscular é um ato bastante complexo, certo? Ela é mediada pelas fibras somatomotoras e essas fibras saem do sistema nervoso central e vão chegar até essa musculatura estriado-esquelética. Essa outra parte aqui, certo? Da porção eferente, são fibras visceromotoras. Essas fibras visceromotoras, elas vão chegar nas vísceras, ou seja, estruturas mais profundas do corpo humano, não na musculatura estriado-esquelética, vão chegar nas vísceras. Quais são essas vísceras responsáveis pela parte eferente, né, desse sistema nervoso? São as glândulas, musculatura lisa e a musculatura estriada cardíaca. Esta outra parte aqui seria o sistema nervoso autônomo, que a gente vai falar no final da nossa aula de hoje, né? Então, basicamente, nossa aula vai ser mediada, vai ser orientada para a gente levar uma compreensão de como que essa musculatura estriado-esquelética realiza a contração mediada aqui pelo sistema nervoso central. Bom, inicialmente, um slide super importante, a gente consegue identificar aqui basicamente uma parte vermelha, né, do sistema nervoso central e uma parte também vermelha aqui da parte periférica do sistema nervoso. Então nós temos basicamente dois neurônios. Eu tenho um neurônio que eu chamo neurônio motor superior, que vem aqui do giro pré-central, giro motor. Esse neurônio ele vai descer, vai atravessar a região do telencéfalo, né, atravessa o tronco encefálico, desce pela medula espinal e vai realizar uma conexão aqui no corno anterior do H medular. Esse corno anterior vai ser importantíssimo, já que você vai ter nessa localização o corpo celular do segundo neurônio da via motora, podendo também ter, assim, entre a parte central e a parte do corno anterior, pode ter um interneurônio, mas tecnicamente a gente considera a via descendente uma via com apenas dois neurônios. Então existe um neurônio motor superior e um neurônio motor inferior. É importantíssimo esse conhecimento, por quê? Porque diversas síndromes neurológicas, elas vão acometer o primeiro neurônio ou
elas vão acometer o segundo neurônio. Então, existem síndromes do neurônio motor superior e síndromes do neurônio motor inferior. Essa síndrome do neurônio motor superior, ela é muito comum de acontecer aqui na região superior do sistema nervoso, por acidentes vasculares cerebrais. Então, existem artérias que vão irrigar essa parte, certo? Se você tiver uma injúria vascular, você vai ter a morte desse neurônio e, consequentemente, você vai ter a síndrome do neurônio motor superior. Se você tiver lesões no corno anterior da medula espinhal ou na parte periférica, no nervo periférico, você vai ter manifestações clínicas que nós vamos chamar de síndrome do neurônio motor inferior. Isso é importantíssimo porque os sinais e sintomas vão ser diferentes. Então, tecnicamente, esse slide mostra aqui a parte vermelha, né, mostrando a via motora. Observem que a via motora, eu não possuo o corpo celular de nenhum neurônio fora do sistema nervoso central, como na via ascendente, na via aferente. Não tenho, por exemplo, um neurônio pseudounipolar, como na via aferente. E essa via descendente ela é composta basicamente por dois neurônios, um neurônio superior e um neurônio inferior, enquanto que a via aferente, a via ascendente, ela é composta por três neurônios. O pseudounipolar, que fica no gânglio da raiz dorsal. Eu tenho o segundo neurônio, que fica localizado dentro da medula espinal, vai fazer sinapse e um núcleo. O terceiro vai passar pelo tálamo e vai projetar a informação até o giro pós-central, que é o giro sensitivo. Bom, diferenciando a via motora, ou seja, a via descendente da via ascendente sensitiva, eu vou considerar que a via descendente ela possui duas grandes subdivisões. Eu tenho o sistema piramidal e o sistema extrapiramidal. Para o exame físico neurológico à beira do leito, é importantíssimo que eu compreenda a anatomia do sistema piramidal. Então, a grande maioria dos pacientes na clínica neurológica, eles vão apresentar sinais e sintomas dos problemas piramidais. Então, é importantíssimo que eu compreenda anatomicamente a passagem, o trajeto da via piramidal. A via extrapiramidal não vai ser o objetivo aqui principal da nossa aula. Vou só descrever o nome dessas vias. Quem tiver curiosidade pode pegar no livro, vai ver o trajeto dessas vias, porém não é tão importante para o exame neurológico, para o médico generalista. Observando aqui a via piramidal agora, a via motora, a via descendente, eu falei que o primeiro neurônio se origina no córtex cerebral, no córtex motor, que fica localizado no giro pré-central do lobo frontal, certo? O giro pré-central, lobo frontal, o primeiro neurônio, o corpo celular dele fica localizado nessa região. Eu tenho o corpo celular que ele vai se projetar e vai convergir para uma região chamada de coroa radiata, localizada no telencéfalo. Depois vai se convergir ainda mais, você vai ter a formação da cápsula interna. Essa cápsula interna ela vai passar entre o tálamo, uma estrutura do diencéfalo, e também alguns núcleos da base, o putame e o globo pálido, certo? Essa cápsula interna, ela vai, então, possuir algumas fibras motoras, algumas fibras descendentes, e essas fibras descendentes nada mais são do que projeções dos axônios, dos neurônios que ficam localizados aqui no giro pré-central. Esse axônio vai atravessar essa cápsula interna, vai atravessar o tronco encefálico, vai passar pelo tronco encefálico e geralmente cerca de 90% desses axônios eles vão cruzar aqui nas pirâmides bulbares. Cruzando nas pirâmides bulbares, eles vão ganhar o fascículo lateral da medula espinhal, formando aqui um trato que eu chamo de trato córtico espinal lateral. O nome não é difícil. Por que o nome é esse? Trato córtico espinal lateral. Ele vem da parte cortical, certo? E vai ganhar o fascículo lateral da medula espinhal. Dá o nome, trato córtico espinal lateral. Esse trato córtico espinal lateral, ou seja, que seria o axônio do primeiro neurônio motor, ele vai fazer uma sinapse, né, no corno anterior da medula espinal, e dali você vai ter a saída do segundo neurônio motor até chegar na musculatura estriada esquelética. Esse segundo neurônio motor, ou neurônio motor inferior, também ele é chamado de alfa-motoneurônio. Ou seja, a gente está conseguindo ver nessa imagem aqui que a via piramidal, a via córtico-espinhal lateral, ela é cruzada. No caso aqui, 90% das fibras vão cruzar aqui nas pirâmides bulbares. Porém, existe também a via córtico-espinhal anterior,
onde essas fibras não vão cruzar nas pirâmides bulbares, elas vão continuar e vão ganhar aqui o funículo anterior da medula, formando aqui o córtico espinhal anterior, o trato. Porém, no momento que essa fibra cruza na comissura anterior, lá embaixo já ao nível medular, vai fazer também uma sinapse no corno anterior, nesse mesmo alfa-motoneurônio, e agora sim você vai ter a saída do segundo neurônio motor, o neurônio motor inferior, que vai para a musculatura esteroesquelética. Então, uma coisa importantíssima na nossa descrição de hoje é que a via piramidal ela é 100% cruzada. 90% dela vai cruzar aqui nas pirâmides bulbares, na parte mais inferior do tronco encefálico, no bulbo. E 10% das fibras, em média, elas vão passar diretamente pelo tronco encefálico, não vão cruzar nessa região, vão ganhar o funículo anterior, porém, esses 10% também são cruzados. No momento que tiver que sair para a musculatura esteroesquelética, você vai ter um cruzamento das fibras na comissura branca anterior e você também vai fazer sinapse nesse neurônio no corno anterior da medula espinal, antes de você ter a saída para inervar a musculatura esteroesquelética. Ok? Então, esse slide aqui é importantíssimo, mostrando a via piramidal e demonstrando que ela é 100% cruzada. 90% cruza aqui nas pirâmides bulbares e 10% vai cruzar aqui na comissura branca anterior da medula espinhal. Porém, nesse slide, mostra também que algumas fibras do sistema piramidal, essas fibras vão fazer sinapse com alguns núcleos localizados aqui no tronco encefálico, né? Esses núcleos são núcleos dos pares cranianos que possuem algum comprometimento motor, que vai mover a musculatura esteroesquelética da cabeça. Então, essa via piramidal, ela pode também ser chamada, né, nessa subdivisão, de via córtico-nuclear. Não vai ganhar a medula espinal, ela vai terminar aqui no tronco encefálico, formando aqui uma via córtico-nuclear, vem do córtex até os núcleos, e essa via vai inervar a múscula, vai inervar esses nervos, esses núcleos dos pares cranianos, motores, e daqui você vai ter a saída do neurônio motor inferior, que vai para a musculatura esteroesquelética de alguns músculos específicos da cabeça e do pescoço. Então, mostrando aqui novamente a via córtico-espinhal lateral e a via córtico-espinhal anterior. Então, vem lá de cima do córtex, atravessa ali a coroa radiada, a cápsula interna, vai chegar na medula espinhal pelo funículo lateral, certo? Porém, antes de chegar nesse funículo lateral, 90% das fibras vão cruzar aqui nas pirâmides bulbares, na decursação das pirâmides. E somente 10% das fibras não cruzam nessa região, elas vão passar de forma direta e vão fazer o cruzamento aqui na comissura branca anterior. Porém, depois que fizer o cruzamento, eu vou ter a sinapse aqui no neurônio motor inferior, no alfa-motoneurônio, podendo encontrar um interneurônio entre essa sinapse aqui, certo? Essa informação é super importante, então coloquei diversos slides mostrando essa informação, né? Então, qual que é o trajeto da via piramidal córtico-espinhal, que vai chegar até a medula? Então, sai aqui do telencéfalo, giro pré-central, giro motor, vai passar pelo mesencéfalo, nos pedúnculos cerebrais, vai passar pela ponte, pelas eminências pontinas, chega até o bulbo, certo? Chegando no bulbo, eu vou ter o cruzamento das pirâmides bulbares, formando o trato córtico-espinhal cruzado ou trato córtico-espinhal lateral, certo? E também esse neurônio ele pode não cruzar na região das pirâmides bulbares, continuar pela comissura, pelo funículo anterior e vai cruzar apenas na comissura branca anterior, formando o trato córtico-espinhal direto, certo? Esse trato córtico-espinhal direto, ele desce diretamente pelo funículo anterior, porém também ele vai cruzar, só que ele cruza aqui na comissura branca anterior, certo? E depois que ele cruzar, faz sinapse aqui no segundo neurônio motor inferior no corno anterior da medula espinhal. Mais um slide mostrando o trajeto do trato piramidal, da via piramidal. Então eu tenho aqui, lá em cima, o córtex cerebral, giro pré-central, giro motor, eu tenho a coroa radiata, eu tenho a cápsula interna, e eu tenho os dois feixes principais, o feixe piramidal cruzado e o feixe piramidal direto.
Então, são os dois feixes principais da via piramidal. Então, resumindo, a via piramidal ela é composta por duas subdivisões que vão atravessar a medula espinhal. O trato piramidal cruzado e o trato piramidal direto. Essa nomenclatura não é muito correta. O mais correto seria eu falar do trato córtico-espinhal lateral, que é o cruzado, e o trato córtico-espinhal anterior, que não cruza superiormente no tronco encefálico, porém também vai cruzar na comissura anterior, né? Mais um slide mostrando isso. Então, eu tenho córtex motor primário, giro pré-central, eu desço pela coroa radiada, ganho a cápsula interna, passo no tronco encefálico e eu vou ter a formação, chegando aqui na medula espinhal, de dois tratos. O trato córtico-espinhal lateral, certo? Onde as fibras já vão cruzar aqui no tronco encefálico, e o trato espinhal anterior, o córtico-espinhal anterior ou ventral, que não cruza na região do tronco encefálico, porém vai cruzar lá embaixo ao nível da saída da medula espinhal. Bom, um slide aqui também é importante, mostrando aqui um corte transversal, um corte axial de uma medula espinal ao nível de uma vértebra cervical. Eu vejo aqui no canal intravertebral, né? Eu tenho a medula espinal, e sabendo que a medula espinhal tem uma porção posterior, certo? E uma porção anterior. A gente viu na última aula que esse funículo posterior, ele é exclusivamente sensitivo, enquanto que o funículo lateral, ele tem uma porção sensitiva, né? E tem uma porção motora. Qual que é a porção motora que está localizada no funículo lateral da medula espinal? O trato córtico-espinhal lateral, certo? E o funículo anterior, ele também tem uma pequena porção sensitiva e também vai ter uma porção motora. Qual que seria a porção motora localizada no funículo anterior? Seria o trato córtico-espinal anterior. Então, na parte posterior da medula, eu tenho exclusivamente a porção sensitiva, a via ascendente. Na parte lateral, eu vou ter, além da porção sensitiva, eu vou ter uma porção motora. E também na parte anterior, além da porção sensitiva, a porção motora. Essa porção motora, ela vai descer e vai fazer sinapse com um neurônio, que é o neurônio motor inferior, que fica localizado no corno anterior da medula espinal. Esse neurônio motor inferior, ele vai sair formando aqui a raiz ventral de um nervo espinhal e ele vai chegar até a musculatura estriada esquelética. Então, tecnicamente, quando eu tenho como eu tenho a inervação dessa musculatura estriada esquelética, esse nervo vai ser responsável pela contração muscular. Então, quando eu tenho uma contração muscular, eu tenho que possuir o trato piramidal íntegro, né? Quando eu tenho alteração de contração muscular, eu tenho fraqueza muscular, né? Eu penso inicialmente num transtorno, se for um transtorno neurológico, um transtorno piramidal, certo? O paciente apresenta fraqueza muscular, apresenta paresia, dificuldade, fraqueza muscular, né? Se ele não contrai a musculatura, se ele não contrai um segmento corporal, eu falo de plegia ou falo de paralisia muscular. Então, um dos sintomas ou sinais importantíssimos no exame neurológico seria fraqueza muscular, seria paresia, diminuição da força muscular, ou plegia, completa ausência de contração muscular. E esse é um sinal ou um sintoma que realmente a gente pode estar observando na beira do leito. São diversos transtornos neurológicos que causam alteração em relação à contração muscular. Seja sintomas mais superiores, decorrentes de um acidente vascular cerebral, por exemplo, ou sintomas mais inferiores, ao nível da medula espinal. Um traumatismo raquimedular, por exemplo, eu posso ter laceração dessas fibras na medula e, consequentemente, o paciente vai apresentar paralisia ou plegia. Se for lesões parciais, algumas fibras ainda vão estar sendo contraídas, alguns nervos vão estar chegando nessas fibras e eu vou ter uma diminuição, certo, na força muscular. Eu vou ter o que eu chamo de paresia, ok? Então essa musculatura ela é inervada pelo alfa-motoneurônio. Esse neurônio sai aqui do corno anterior do H medular e vai chegar até a musculatura estriada esquelética, né? Lembrando que o telencéfalo é formado por diversos sulcos e diversos giros, né? Tem diversos locais de função cerebral mais superiores
E eu tenho aqui o giro pré-central, que é o giro motor, que eu vou denominar uma área motora primária. É o giro 4, né? Fica localizado imediatamente anterior ao sulco central. Vocês observem que, posteriormente a esse giro pré-central, eu tenho um giro pós-central, que é o giro sensitivo. Observando aqui uma outra imagem de uma convexidade do telencéfalo, eu tenho aqui essa área motora primária, área 4, certo? Delimitada posteriormente pelo sulco central, e eu tenho posteriormente ao sulco central a área sensitiva, que foi o objetivo da nossa aula passada. Hoje a gente vai falar sobre essa parte motora aqui. Então, tecnicamente, mais um slide mostrando aqui o giro pré-central e o giro pós-central, delimitados aqui os dois pelo sulco central. Observem que o giro pré-central ele fica localizado no lobo frontal, enquanto que o giro pós-central ele já está localizado no lobo parietal do telencéfalo, ok? Mostrando aqui uma nova imagem, demonstrando que as fibras córtico-nucleares, essas fibras vão chegar até os núcleos dos pares cranianos, somente nos núcleos motores dos pares cranianos. Então eu tenho 12 pares cranianos, eu tenho núcleos que ficam localizados no tronco encefálico. Se o par craniano tiver alguma função motora, para mexer alguma estrutura do pescoço ou da cabeça, eu vou ter alguns núcleos localizados que vão entrar em conexão com essas fibras que vêm lá de cima da região cortical, certo? Como não vai chegar na medula, vai chegar só até o tronco encefálico nos núcleos, eu não chamo essa via de via córtico-espinal. Não vai chegar na medula, então eu vou chamar a via de via córtico-nuclear. Basicamente vai ter a mesma função da via córtico-espinal, somente ela vai chegar até o núcleo do par craniano, certo? Então aqui a gente tem os fibras córtico-nucleares, eles vão chegar aqui aos núcleos dos pares cranianos. Grande parte dessas fibras são cruzadas, porém a pequena parte aqui pode ser direta, certo? Isso vai ter uma repercussão clínica bastante interessante, a gente vai ver na aula de pares cranianos na próxima semana, porém essas fibras vão sair, né, da região central, da região cortical, chegando até basicamente os núcleos dos pares cranianos, certo? Então, por exemplo, pares cranianos motores, eu tenho, por exemplo, um núcleo do nervo oculomotor, núcleo troclear, terceiro par e quarto par, trigêmeo, abducente, facial, hipoglosso, acessório, certo? Tem diversos núcleos que são responsáveis pela movimentação da musculatura estriada esquelética da cabeça e do pescoço. Por exemplo, o oculomotor vai ser responsável pela movimentação do globo ocular. Troclear vai ser responsável também pela movimentação de um único músculo do globo ocular. Trigêmeo, músculos da mastigação principalmente. Abducente, um músculo do globo ocular. Facial, musculatura da face, certo? Hipoglosso, a musculatura da língua. O nervo acessório, 11º par, você tem dois músculos importantes na região cervical, o esternocleidomastoide e o músculo trapézio, né? Então, diversos núcleos dos pares cranianos ficam localizados aqui no tronco encefálico, e esses núcleos motores, né, vão levar essa informação até a musculatura estriada esquelética, ou seja, da cabeça ou pode ser do pescoço, né? Voltando aqui a falar um pouquinho da medula espinal, eu lembro que na medula espinal eu vou ter o quê? O funículo posterior, que ele é praticamente, essencialmente sensitivo, o funículo lateral e o funículo anterior, certo? E aqui na parte mais profunda eu vou possuir o H medular, formado aqui por substância cinzenta, né? Então eu tenho o corno posterior do H medular e o corno anterior do H medular. Entre os dois cornos anteriores, eu vou possuir os dois funículos anteriores, né? Entre o corno anterior e o corno posterior, eu vou possuir principalmente o funículo lateral. Entre o corno posterior, né, de um lado e do outro lado, eu vou possuir os dois funículos posteriores. O funículo posterior do lado direito e o funículo posterior do lado esquerdo. Observem que essa via motora ela é 100% cruzada quando chega na medula. Então, a região à direita do meu córtex cerebral vai ser responsável pela contração da musculatura estriada esquelética do meu dimídio corporal do lado esquerdo. Isso explica por que lesões centrais, né, no telencéfalo vão ocasionar uma paralisia, uma diminuição de força, uma plegia, né,
da musculatura do meu corpo do lado contralateral à lesão central. Então, se eu tiver um acidente vascular cerebral, um derrame cerebral do lado direito, eu vou ter repercussão motora da minha musculatura estriado-esquelética do lado esquerdo do meu corpo. Isso é importante para a gente saber topografar as lesões cerebrais, principalmente vasculares, né? Aqui na medula espinal, a situação é um pouco diferente, né? Como eu tenho aqui o funículo lateral e esse trato córtico-espinal lateral, ele já cruzou aqui em cima, já cruzou lá em cima no tronco encefálico, se eu tiver uma lesão aqui no funículo lateral da medula, eu vou comprometer o mesmo lado na musculatura estriado-esquelética, já que 90% dessas fibras já cruzaram lá superiormente no tronco encefálico. Então isso é importante para a gente saber topografar lesões na medula espinal, certo? Observando agora o corno anterior do H medular, certo? Substância cinzenta, eu vou relembrar de uma coisa que eu falei importantíssima nessa aula de hoje, que seria a localização do neurônio motor inferior. Se vocês observarem com atenção, existe uma certa organização na inervação da musculatura estriado-esquelética. Se vocês observarem, eu tenho a musculatura mais central e eu tenho a musculatura dos apêndices, dos membros superiores e dos membros inferiores. E eu tenho também uma certa estratigrafia. Enquanto que lateralmente ao corno anterior eu vou ter a saída dos neurônios que vão inervar a musculatura dos membros inferiores e dos membros superiores, principalmente das extremidades, na parte central, na parte mediana do compartimento do corno anterior, eu tenho o neurônio motor inferior que vai chegar até a musculatura mais central do corpo, do esqueleto axial. Então, tecnicamente, eu consigo até topografar a lesão medular, se for uma lesão que ocorra também no corno anterior. Se uma lesão ocorrer no corno anterior, na porção mais lateral, eu vou comprometer a musculatura estriado-esquelética dos segmentos, dos apêndices, do membro inferior e do membro superior. Se for uma lesão mais central do H medular, certo? Do seu corno anterior, eu vou comprometer a musculatura mais central do corpo, certo? Então isso é importante para a gente conseguir topografar também uma lesão medular. Relembrando, né, a anatomia da medula espinal, eu vou ter aqui o funículo posterior, que é exclusivamente sensitivo, não é o objetivo da nossa aula de hoje, funículo lateral, como eu falei, e também o funículo anterior. E observem que na parte mais profunda eu tenho o H medular, certo? Eu tenho na parte posterior do H medular o corno posterior, onde eu vou ter neurônios da via sensitiva. Eu tenho aqui a parte anterior do H medular, neurônios da via motora. Então aqui eu estou mostrando uma medula cervical, uma medula torácica, uma medula lombar, uma medula sacral. Então existem algumas pequenas diferenças entre essas medulas, certo? Mas esses cornos anterior e posterior, eles vão estar presentes em todos os segmentos da medula espinal. Um slide também super importante mostrando que esse neurônio que fica localizado no corno anterior, o corpo celular dele, ele vai sair formando aqui uma divisão de um nervo espinhal, vai formar aqui a raiz ventral, a raiz anterior, e vai até a musculatura estriado-esquelética. E esse neurônio, esse alfa-motoneurônio, ele pode ter uma conexão direta com o neurônio sensitivo, certo? Formando aqui um ato reflexo, formando aqui uma via reflexa. Então, esse neurônio motor inferior, ele pode também ser inervado, né, diretamente por essa parte sensitiva, localizada exclusivamente na medula espinal. Então, tem os reflexos medulares motores. Isso é muito comum a gente testar à beira do leito. A gente vai testar se essa via eferente, ela está íntegra. Se eu fizer um estímulo no músculo, né, no tendão do músculo, ele vai fazer uma alteração no diâmetro das suas fibras e, consequentemente, eu vou ter um reflexo de contração muscular. Isso é muito comum, a gente consegue fazer isso testando os reflexos musculares, né? Com um martelo de reflexo, eu vou testar se a via eferente, ou a via final, ela está íntegra. Isso também traz alguns dados semiotécnicos importantes em relação a lesões das vias piramidais, né? Tem algumas lesões que vão causar alterações
de reflexo, hiperreflexia ou hiporreflexia, dependendo da topografia da lesão. Vocês vão aprender isso quando vocês estiverem na semiologia, observando pacientes neurológicos na beira do leito, certo? Então, retornando ao nosso raciocínio, nós temos aqui um córtex motor primário, certo? Mais ou menos comparável com o córtex sensitivo primário, certo? Qual que é a diferença? O córtex sensitivo primário fica localizado no giro pós-central e o córtex motor primário fica localizado no giro pré-central. Então, todo o giro pré-central existe, né? Nesse giro pré-central existe uma organização dessa musculatura estriada esquelética, da mesma forma que no giro pós-central eu tenho uma organização dos dermátomos, né? Da pele do paciente. Então, o estímulo, se for aplicado na pele, vai chegar no giro pós-central, no córtex sensitivo primário, e um estímulo que se origina aqui no córtex motor primário vai poder levar à contração da musculatura estriada esquelética, pelo fato desse giro pós-central ser uma parte sensitiva, ter uma estratigrafia cutânea, e o giro pré-central também ter uma certa estratigrafia em relação a uma contração motora, certo? Aqui mostrando, normalmente eu tenho esses dois giros, o giro pré-central e o giro pós-central, certo? Aqui, tecnicamente mostrando o giro pós-central, que é um giro sensitivo, e anteriormente esse giro pré-central, eu tenho essa parte que não está colorida aqui, que é o giro pré-central, né? Anteriormente ao giro pós-central, onde eu vou ter a área motora primária, certo? E essa área motora primária é delimitada do giro pós-central pelo sulco central, uma região super importante do telencéfalo. Uma outra diferença em relação a uma via motora e uma via sensitiva seria a seguinte: enquanto que a via sensitiva, geralmente ela vai atravessar o tálamo e com isso fazer uma conexão com o terceiro neurônio, antes de chegar até o córtex sensitivo, a via motora não, ela vai passar próximo ao tálamo, certo? Aqui na cápsula interna, porém não vai fazer conexão com essa estrutura do diencéfalo, vai atravessar diretamente e vai ganhar a parte inferior. Ela vai ganhar um núcleo do par craniano, se for uma via córtico-nuclear, ou vai ganhar a medula espinal, se for uma via córtico-espinal, ou seja, anterior ou lateral, certo? Aqui, novamente mostrando um corte agora coronal do telencéfalo, e a gente observa, né, essa região do telencéfalo importantíssima, né, que eu chamo de cápsula interna. Essa cápsula interna seria a convergência, principalmente das fibras motoras, que vem lá do giro pós-central, do giro pré-central, né? Então, cápsula interna seria a convergência das fibras motoras, que vem do giro pré-central. Também existem algumas fibras sensitivas que vão levar a informação para o giro pós-central, mas não é tão relevante esse conhecimento agora. Então, lembrar que na cápsula interna, essa região, eu tenho a convergência das fibras que vem do giro motor primário, certo? Giro pré-central, uma região importante do diencéfalo. E essa cápsula interna, ela vai passar entre o núcleo caudado, certo? E o putamen. Então, vai passar entre dois núcleos da base importantes. E também aqui embaixo, ao nível do terceiro ventrículo, eu vou ter o tálamo, né? Vai passar lateralmente, como vocês viram no slide anterior, entre o tálamo e outros núcleos da base, o globo pálido principalmente, o globo pálido lateral e o globo pálido medial. Então, essa grande convergência das fibras motoras que vão sair do córtex cerebral, essa convergência ela vai passar por esses núcleos da base, entre esses núcleos da base e também estruturas do diencéfalo. Vocês observem aqui que a substância branca, então são axônios, são projeções dos neurônios que estão localizados aqui na parte mais superior do córtex cerebral. Mais uma imagem mostrando isso, porém essa imagem aqui mostra um corte axial. Então tem um corte axial ao nível dos ventrículos laterais. Vocês estão vendo aqui os ventrículos laterais, plexo coróide no seu interior, corno posterior, corno anterior dos ventrículos laterais, e observo aqui a cápsula interna atravessando, né, essa região. Então a cápsula interna vem lá de cima, vai atravessar essa região antes de chegar no tronco encefálico, levando a informação motora que se origina lá em cima no giro pré-central. Observem que a cápsula interna, ela atravessa formando aqui uma estrutura, né, bastante interessante. Eu tenho a parte anterior da cápsula interna,
ou uma cruz anterior, uma parte posterior da cápsula interna ou a cruz posterior, e eu tenho também o joelho da cápsula interna. Isso é importante porque a grande maioria dos acidentes vasculares cerebrais que vão comprometer a via motora, esses acidentes vasculares cerebrais ocorrem aqui, nesta região. Então tem uma artéria, que é a artéria cerebral média, uma artéria importantíssima que vai irrigar esta região. São os lentículos estriados da artéria cerebral média. Se eu tiver então uma isquemia nessa região, o que vai acontecer? Eu vou comprometer totalmente o feixe motor que vai sair da região cortical e vai atravessar essa região. E, consequentemente, eu vou ter uma clínica do paciente, uma queixa do paciente ou um exame físico neurológico sugestivo disso. Eu vou ter basicamente o quê? Uma alteração muscular, uma fraqueza muscular, onde eu vou conseguir examinar o paciente, testar a integridade da musculatura estriada esquelética. Esse paciente vai ter uma fraqueza, vai ter uma paresia ou vai ter uma plegia. Se for do lado direito, na região da cápsula interna, ele vai ter uma repercussão motora do lado esquerdo do corpo, certo? Já que as fibras ainda não cruzaram nessa região. As fibras não cruzaram desde quando saíram da região superior, elas só vão cruzar mais inferior ao nível do tronco encefálico. Então, acidentes vasculares cerebrais nesta região são muito comuns de se observar e realmente eu falo que a grande maioria, mais de 85, 90% dos acidentes vasculares cerebrais acometem nesta região, que é um território importante da artéria cerebral média. Então, consequentemente, o paciente vai ter uma falência muscular, uma plegia, se for uma dificuldade extrema para fazer a movimentação. Se não tiver movimentação praticamente, se tiver uma certa contração muscular, eu chamo de paresia, uma dificuldade para ter a contração muscular, certo? Então, resumindo do que eu falei até agora, eu tenho a parte motora, né? Parte descendente, mostrando aqui à esquerda. Então, eu tenho um trato piramidal, trato córtico-espinhal lateral e córtico-espinhal anterior. Falei que vai chegar aqui na medula espinhal, certo? Aqui a gente não está demonstrando o feixe córtico nuclear, por quê? O feixe córtico nuclear também faz parte do trato piramidal, certo? Porém, não está aqui demonstrado, por quê? Eu estou aqui somente tendo uma vista da medula espinal. Como o feixe córtico nuclear não chega na medula espinal, não está aqui demonstrado nesse slide, certo? Mas também é uma subdivisão importantíssima, né, da via piramidal, que a gente vai falar daqui a uma semana em relação a uma outra aula de pares cranianos, nervos cranianos, certo? Em relação a outras vias de interesse também secundário em relação à via motora, eu tenho os tratos extrapiramidais, certo? Esses tratos extrapiramidais, eles são diversos, né? São principalmente importantes para a contração predominantemente involuntária da musculatura estriada esquelética. Então, a via piramidal, ela vai ter uma função predominantemente voluntária. E a via extrapiramidal vai ter uma condição, uma função predominantemente involuntária. Também vai ser importante, mas é uma importância mais secundária. Existem diversas lesões também que vão acontecer nas vias extrapiramidais. Essas lesões, elas geralmente se manifestam clinicamente por outros sinais e outros sintomas. Vocês conhecem, por exemplo, algumas doenças típicas do sistema extrapiramidal. O mais comum aí é o Parkinson, né? Então, geralmente, essas lesões, elas cursam com tremor, com alteração de tônus muscular. Elas vão cursar com alterações também de equilíbrio, certo? Principalmente. Mas não vão alterar tão profundamente, né, a força muscular. A força muscular vai estar mantida, já que a via piramidal, geralmente, ela se encontra íntegra nessas lesões. Porém, só citando aqui as vias extrapiramidais, eu posso citar aqui o trato rubroespinhal, trato reticuloespinhal, trato vestíbuloespinhal e o trato olivoespinhal. Topografia está aqui demonstrada, certo? Porém, tem uma importância mais secundária para a gente ter um reconhecimento desse trajeto das vias extrapiramidais, já que as lesões neurológicas mais típicas, elas vão acontecer geralmente na via piramidal. A gente vai conseguir examinar principalmente a contração muscular e, consequentemente, a gente vai testar
a integridade das vias piramidais, né? Só demonstrando aqui, por exemplo, uma via extrapiramidal importante é a via rubroespinhal. A via rubroespinhal, né, uma via extrapiramidal agora, ela é responsável pela movimentação dos segmentos mais distais do membro superior e do membro inferior. Então eu tenho aqui no córtex motor primário a musculatura, né, do pé e dos dedos dos pés e a musculatura da mão e dos dedos das mãos, né? Então o trato rubroespinhal vai ser responsável pela movimentação desses segmentos corporais. Então quando eu faço os movimentos finos das mãos, eu estou principalmente testando também uma via extrapiramidal, o trato rubroespinhal, certo? E observando se essa via se encontra íntegra. Como eu falei, o trato extrapiramidal ele é predominantemente involuntário, porém esse movimento que eu estou fazendo agora, ele é voluntário, certo? Então, essa parte do sistema extrapiramidal, ou seja, a via rubroespinhal, ela também é voluntária, assim como o feixe córtico-espinhal lateral e anterior, certo? Eu tenho aqui mostrando o trato rubroespinhal, então vem aqui, certo? Da parte do córtex cerebral, né? E eu tenho principalmente a formação aqui desse núcleo vermelho, né? Núcleo rubro. E esse trato rubroespinhal, o próprio nome diz, né? Ele sai desse núcleo rubro e vai ganhando aqui, vai acompanhando mais ou menos adjacente, muito próximo ao fascículo córtico-espinhal lateral. Existe ainda influência da região central, certo? De vias que saem aqui da região central, que vão chegar aqui nesse núcleo vermelho, né? Essas vias são responsáveis pela movimentação dos dedos dos pés e também dos dedos das mãos, certo? Então existem vias que vão sair dessa região cortical e vão chegar aqui nesse núcleo rubro. Chegando nesse núcleo rubro, eu tenho a formação do trato rubroespinhal que vai descer aqui pelo funículo lateral da medula, certo? Ganhando aqui uma região que fica muito próxima ao fascículo córtico-espinhal lateral, certo? Então, a raiz do rubroespinhal vai caminhar em muita sincronia, muito junto da raiz do trato córtico-espinhal lateral, ok? Um outro trato extrapiramidal com uma importância mais secundária seria o trato tectoespinhal, certo? Essa via tectoespinhal tem uma importância muito secundária. Ela vai ser responsável, né, pela movimentação da musculatura, principalmente do pescoço, da região superior do tronco, mediado a tentar mexer a cabeça para uma região onde você encontra luminosidade. Então, tecnicamente, eu tenho a tendência a sempre movimentar a minha cabeça para a região da luz, né? Isso é feito tecnicamente pelo trato tectoespinhal. Não tem tanta importância essa informação para o exame físico neurológico, só saber que ele existe, certo? Trato tectoespinhal. Então, tectoespinhal, ele vem lá do mesencéfalo, certo? Ele desce, né, através do cordão branco anterior da medula espinhal, ou seja, o funículo anterior. Tem uma terminação bastante questionável, certo? Mas ele é vinculado com os movimentos posturais reflexos em resposta a estímulos visuais. Então, tecnicamente, eu tenho a minha musculatura estriado-esquelética do meu pescoço, do meu tronco, tendendo a se movimentar, virar para o lado da luz, certo? Isso evolutivamente teve algum certo impacto, né, na nossa existência. Atualmente não tem tanta coisa para a gente falar sobre ele, mas é importante saber que ele existe. Okay? A via vestíbulo-espinhal vai ter uma conexão com a parte vestibular, certo? E ela vai inervar, certo? Os músculos e levar também uma informação da seguinte forma: vai facilitar a musculatura dos extensores e vai inibir a musculatura dos flexores. É uma via que, pelo fato dela vir da região do ouvido, né, ela vai estar voltada basicamente ao equilíbrio. Tem uma importância muito secundária, não é tão importante assim, saber só que ela existe, via vestíbulo espinhal. A olivo espinhal tem uma importância muito mais secundária, certo? Só saber que ela existe, né?
Alguns livros de anatomia nem descrevem essa via, certo? Uma via, uma importância bastante secundária, né? Vai ter uma função bastante restrita para a musculatura esquelética, certo? Alguns livros até questionam a existência, mas basicamente, como é uma aula de vias descendentes, saber que ela existe. Então, via olivo-espinhal. E alguns outros livros falam de outras vias extrapiramidais, certo? Então, cada livro de anatomia falam de diversas vias extrapiramidais. Importante que vocês saibam que elas existem. Talvez uma outra aula mais complexa, eu possa falar uma aula só sobre vias extrapiramidais, vou descrever o trajeto dessas vias, mas assim, tecnicamente para o exame físico não tem tanta importância assim quanto a via piramidal. Porém, aqui a gente já fez um compilado em relação às vias motoras. Eu tenho aqui o trato córtico-espinhal, muito importante, isso aqui tem que saber, movimentos voluntários, predominantemente voluntários. Eu tenho aqui retículo espinhal, facilita ou inibe a atividade motora voluntária, tectoespinhal, movimento postural reflexo aos estímulos da luz, a rubroespinhal, certo? Facilita flexores, inibe extensores, principalmente em relação aos dedos, né, da mão e do pé. Vestíbulo espinhal, né, também vai facilitar os extensores e vai inibir os flexores, vai estar voltado aqui ao equilíbrio. Aqui até questionei se existe essa via olivo-espinhal. E aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre as vias autônomas. Então a gente vai começar agora uma segunda parte da aula falando sobre o sistema nervoso autônomo. Essa parte aqui é importantíssima também em relação às vias descendentes. Ok? Então, sistema nervoso autônomo, segunda parte da nossa aula. Eu tenho duas divisões importantes do sistema nervoso autônomo, do ponto de vista anatômico e fisiológico. O sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Normalmente, essas duas subdivisões elas são antagônicas. Enquanto que o simpático faz algumas coisas no nosso corpo, o parasimpático ele vai fazer coisas diferentes, vai fazer coisas antagônicas do que o simpático faz. Nesse slide aqui eu mostrei o quê? Eu tenho a divisão simpática e a divisão parasimpática. Primeira coisa que vocês vão conseguir identificar nesse slide. O sistema nervoso simpático, né, ele é predominantemente torácico, certo? Torácico e lombar alto, ok? Então eu tenho gânglios simpáticos localizados adjacentes à coluna torácica. São gânglios importantes. Enquanto que o parasimpático ele é predominantemente cranial, certo? E sacral. Então eu tenho alguns núcleos de pares cranianos localizados aqui no tronco encefálico, e esses pares cranianos, esses nervos cranianos, alguns deles vão ser componentes do sistema nervoso parasimpático. Por exemplo, eu tenho aqui o óculo motor, também tem diversas funções, a gente vai falar sobre na aula de pares cranianos. Porém, o óculo motor tem um grande componente parasimpático. O nervo facial também é um componente parasimpático, glossofaríngeo. Porém, o nervo parasimpático, por excelência, seria esse aqui, é o nervo vago. Observe que o nervo vago, ele sai do tronco encefálico e ele ganha a região cervical, atravessa ali o tórax e vai inervar diversas estruturas da região torácica. E por fim, o parasimpático também possui um grande componente sacral. Então, enquanto que o simpático ele é torácico e lombar, né, o parasimpático é um sistema craniano e é um sistema sacral, né? Esses dois sistemas eles vão inervar diversas vísceras. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a inervação de globo ocular, eu tenho inervação de coração, de pulmão, de estômago, certo? De fígado, de algumas glândulas, né, localizadas no tubo digestório. Eu tenho intestino, certo? Tem diversas outras estruturas que são inervadas, né, pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Enquanto que eu vou ter uma função mediada pelo simpático, geralmente eu tenho uma função antagônica mediada pelo parasimpático. Aqui uma imagem mostrando realmente esse antagonismo de função. Por exemplo, no globo ocular, eu tenho no olho, né? O simpático vai ser responsável pela dilatação da pupila, pela midríase, enquanto que o parasimpático vai ser responsável pela contração da pupila, ou seja, a miose. Então são efeitos antagônicos.
né? Eu tenho, por exemplo, no coração, enquanto que o simpático vai ser responsável pelo aumento da frequência, né, da contração cardíaca e da força de contração do coração, o parasimpático vai ser responsável pela diminuição da frequência cardíaca, certo? E assim sucessivamente. Eu tenho também nos pulmões, o simpático vai fazer uma ação, enquanto que o parasimpático faz uma ação completamente oposta em relação aos brônquios. No tubo digestório também eu tenho funções aqui antagônicas em relação ao simpático e parasimpático. Nas glândulas, né? Glândulas salivares eu tenho funções antagônicas. Porém, em relação aos órgãos sexuais, em relação ao simpático, o simpático vai ser responsável pela ejaculação, enquanto que o parasimpático vai ser responsável pela ereção do pênis, certo? Então, diversas vísceras, diversos órgãos aqui vão ter ações em relação ao simpático e parasimpático, e geralmente são ações antagônicas, né? E com exceção aqui dos órgãos sexuais masculinos, enquanto que o simpático, ao fazer a ejaculação, o parasimpático responsável pela ereção peniana. Uma outra diferença bastante interessante que vale a pena a gente estar demonstrando aqui, em relação ao simpático e parasimpático, seria a localização do gânglio, né? Enquanto que o gânglio simpático fica localizado próximo ao sistema nervoso central, vocês lembram do slide que eu passei anteriormente em relação aos gânglios simpáticos que são paralelos à coluna torácica, os gânglios parasimpáticos são distantes do sistema nervoso central, são mais próximos aos órgãos, né? As vísceras. E eu tenho dois neurônios a partir da saída desse gânglio. Eu tenho um neurônio pré-ganglionar e um neurônio pós-ganglionar. Observem que o neurônio pré-ganglionar no simpático é um neurônio curto, enquanto que o pós-ganglionar é um neurônio longo, né? Isso acontece o contrário no parasimpático. Enquanto que o neurônio pré-ganglionar é um neurônio longo, eu tenho um neurônio pós-ganglionar que é um neurônio curto. E do ponto de vista fisiológico, eu tenho neurotransmissores diferentes, né? Entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar, eu tenho a acetilcolina do simpático. Porém, entre o neurônio pós-ganglionar e o órgão que vai realizar aquela ação, eu tenho a noradrenalina. Isso é importantíssimo do ponto de vista fisiológico e farmacológico. Se eu observar aqui o parasimpático, entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar, eu também tenho acetilcolina. Porém, entre o pós-ganglionar e o órgão que vai realizar a ação, eu vou ter também a acetilcolina. Então, a inervação pós-ganglionar, chegando aqui ao órgão efetor, no parasimpático, eu vou ter a acetilcolina, enquanto que no simpático, essa inervação vai ser mediada pela noradrenalina. Isso é importante do ponto de vista farmacológico. Muitas vezes a gente vai ter que tratar paciente com sintomas que comprometem o sistema nervoso autônomo, e esse tratamento vai ser baseado nessa informação aqui, em relação à acetilcolina ou em relação à noradrenalina. Então isso é importantíssimo, né? Em tratamentos de, por exemplo, de crises de bronquite, crise de asma, né? Que vai levar a uma repercussão no diâmetro dos brônquios, que vai levar o ar para os pulmões. Então, se eu quiser fazer tratamento baseado nesse sistema nervoso autônomo, eu tenho que saber qual droga que eu vou utilizar para atuar, levando um estímulo do simpático ou levando um bloqueio do simpático, ou levando um estímulo do parasimpático ou um bloqueio do parasimpático. Isso é importante para a farmacologia. Uma outra coisa importantíssima, né, que a gente colocou aqui como uma ilustração da nossa aula de autônomo, no final da nossa aula a gente vai colocar aqui uma manifestação clínica muito comum, né, que é também motivo de provas, de questões versando anatomia, em relação à síndrome de Claude Bernard Horner, que foi esse anatomista fisiologista que descobriu essa síndrome. Ele descobriu o seguinte: alguns tumores de ápice pulmonar, né, tumores de Pancoast, geralmente comprometem, né, esses gânglios paravertebrais torácicos altos, né, e vão levar à compressão do simpático cervical. Ou seja, o sistema nervoso simpático, desde a região torácica, ele vai ter alguns gânglios, né, localizados nessa região. Esses gânglios eles vão subir para inervarmos algumas estruturas da cabeça e do pescoço, principalmente o globo ocular, né?
Como o simpático não tem uma origem craniana, certo? Então o simpático vai ter que sair aqui da região torácica e vai ter que subir, certo? Realizando um trajeto bastante específico até chegar ao globo ocular. E algumas vísceras, algumas glândulas, algumas vísceras da cabeça, né? Então esse anatomista descobriu lesões que vão causar compressão nesse gânglio cervical, gânglio torácico, localizado ali na região topograficamente superior da região torácica, baixa cervical, e você vai ter repercussão principalmente em globo ocular. O que vai acontecer? Nessa imagem aqui a gente mostra aqui um paciente com uma anisocoria, ou seja, pupilas que têm diâmetros diferentes. Então, tecnicamente, eu tenho pupila com o diâmetro aqui preservado, porém, nesse outro slide aqui, eu tenho uma pupila com um diâmetro muito alterado. Eu tenho uma midríase, né? Então, tecnicamente, o que pode estar acontecendo? Eu posso ter uma lesão no simpático que vai ocorrer uma dificuldade para realizar a midríase de um lado, certo? Então, tecnicamente, eu vou ter uma miose, certo? Então, a pupila vai ficar com um diâmetro bastante diferente. De um lado vai estar preservado a midríase e do outro lado vai estar pontiforme em relação ao globo ocular. Isso a gente consegue examinar quando a gente faz um exame no paciente, a gente consegue identificar essa alteração de pupila. Então, tecnicamente, nesse paciente, eu tenho uma anisocoria e posso ter uma lesão de simpático localizado do lado esquerdo, por exemplo. O paciente não consegue fazer a midríase, né? Eu tenho, nesse outro paciente aqui, observe até mudança da cor da íris, né? Um paciente com uma miose de um lado e um paciente com... E aqui eu tenho a pupila preservada. Então, tecnicamente, eu posso ter uma lesão no simpático cervical, nessa lesão do simpático, levando aqui uma manifestação clínica, geralmente causada por um tumor de ápice pulmonar. Além dessa manifestação no diâmetro da pupila, geralmente eu tenho ptose palpebral. A pálpebra está caída do lado comprometido e alterações também da pele, né, e da sudorese, né, da cor da pele e da presença de suor naquela região. Então isso é a síndrome de Horner, né, uma lesão de simpático cervical que geralmente é causada por um tumor de ápice pulmonar. E só colocando aqui para a gente ilustrar, eu tenho, por exemplo, o terceiro par, né, que vai ser responsável, né, um nervo parasimpático, responsável pela inervação, né, de músculos que vão mexer na pupila, ou seja, vão modificar o diâmetro da pupila. Eu tenho o sexto par, né, que seria basicamente um nervo motor, que também vai chegar no globo ocular, não tem nenhum componente parasimpático. Porém, o sétimo par, que é o nervo facial, ele vai inervar a glândula lacrimal, né? Vai inervar também algumas glândulas salivares, principalmente a submandibular e a sublingual. O nono par, eu vou ter um nervo importantíssimo que vai inervar a parótida, uma glândula salivar. O décimo par, eu vou ter o nervo vago, talvez o mais importante componente parasimpático do corpo, onde eu vou ter uma inervação principalmente no pulmão, no coração e também no estômago. Então, a inervação parasimpática no estômago vai aumentar a secreção gástrica, né? Inclusive, uma das cirurgias que a gente fazia antigamente, né, seria uma vagotomia, um paciente que tinha úlcera gástrica. Hoje em dia a gente consegue tratar com drogas que vão inibir essa secreção. Então, aqui um resumo dos componentes dos pares cranianos que tem uma função parasimpática. O terceiro par, o oculomotor. Sétimo par, eu tenho aqui o nervo facial. O nono par, que é o glossofaríngeo, e o décimo par, que é o nervo vago, né? Então tem diversos outros pares cranianos, inclusive que vão para o globo ocular. Então eu tenho o quarto par, que seria o troclear. Eu tenho o sexto par, que seria o abducente, que não estão aqui representados. Por quê? Porque eles não têm um componente parasimpático. Ok? Um grande abraço, até a próxima aula.